Eu sou Morpheus. Ok, para começar, devo dizer que estou realmente confuso e assustado com o que aconteceu. Estava com alguns amigos anteontem, relembrando coisas que fazíamos na nossa infância, quando em algum momento comentaram sobre um de meus desenhos favoritos, A Mansão Foster para Amigos Imaginários. Bateu aquele sentimento nostálgico, e então resolvi procurar alguns episódios para baixar. Assisti todos os episódios de todas as temporadas, mas ficou faltando o último episódio da série, Adeus ao Blue. Procurei por todos os lugares, mas não encontrei nada. Fiquei frustrado, pois queria muito saber como tudo acabaria. Decidido a tentar mais uma vez, procurei o final do desenho. Não me lembrava de ter assistido aos últimos episódios quando ainda eram transmitidos na TV. Encontrei o download de um episódio intitulado O Mundo de Frank. Curiosamente, a descrição dizia ser o episódio final. Por isso, deixei a curiosidade me dominar e baixei em meu laptop. Coloquei o vídeo em tela cheia e comecei a assistir, me sentindo como uma criança de 8 ou 9 anos novamente. Tudo começou normalmente, linhas surgindo e entre essas linhas uma mansão aparecendo. Mac correndo pela casa, seguindo assim a abertura normal. Logo depois, o episódio se iniciou com um dia comum na mansão. Ao fundo, podia ver o Sr. Coelho, furioso, e Frank, discutindo como sempre. Blue estava bagunçando a mansão, enquanto a garota levava toda a culpa. Frank teria de limpar toda a sala de jantar, não podendo sair de lá até que terminasse o serviço. Eu não tinha visto nada demais naquilo, mas, quando ela chegou lá, estava tudo lambuzado de sangue, e ninguém sabia o porquê. Ela parecia aborrecida, mas ficou lá limpando, enquanto o Sr. Coelho olhava para ela com um olhar triunfante. Quando Frank terminou, parecia que já era noite. O estranho é que não havia nenhuma luminária na sala de jantar. Ela soltou um suspiro e foi tentar abrir uma das portas, mas parecia estar emperrada. Tentou a outra, mas também não abria. Frank começou a ficar confusa. Percebi que palavras escritas com sangue surgiam nas paredes. As palavras eram: "Acorde, Frank." Uma música estranha começou a tocar, fazendo com que eu sentisse um calafrio correr na espinha. A música era triste e assustadora ao mesmo tempo. Notei que Frank estava ficando tensa. A maçaneta da porta começou a girar. Um vulto de coelho, segurando algo, apareceu. Era o Sr. Coelho, com um saco pairando em suas mãos. Frank, muito assustada, perguntou o que tinha dentro. "Não quero mais bagunças por aqui. Aquela peste azul não nos incomodará mais." Blue estava morto, dentro daquele saco. "O que a Madame Foster achará de você agora?" Frank gritou assustada, com lágrimas rolando. O Sr. Coelho deu um sorriso malicioso. Aquele sorriso ainda me assombra. De repente, o corpo da Madame Foster fica à mostra. Seu corpo estava dentro do saco, junto ao de Blue. Frank não sabia o que fazer. O Sr. Coelho disse com uma voz sombria: "Já limpei quase toda a sujeira dessa mansão, mas ainda falta uma." Nessa hora, ele tirou uma faca do bolso do seu jaleco e foi chegando cada vez mais perto de Frank. Ela, assustada, pegou uma cadeira e jogou nele, fazendo com que ele caísse no chão. Duas pernas da cadeira se quebraram. Frank as pegou, enquanto o Sr. Coelho, com raiva, se levantava. No momento em que o coelho foi acertá-la com a faca, Frank se protegeu, usando uma das pernas da cadeira, de modo que a faca se prendeu. A garota chutou o Sr. Coelho para longe. Frank o matou, com uma facada na cabeça. A cena começou a se distorcer. Pude ouvir gritos vindo de uma mulher enquanto na tela passavam imagens de adolescentes esquizofrênicos.
Foi então que as coisas ficaram mais estranhas. As imagens ficaram em preto e branco, e eu pude ver Frank agachada, observando uma senhora com uma faca na cabeça rodeada de sangue. A tela escureceu e pude ouvir em sussurros: a mansão nunca existiu. Frank é esquizofrênica. Não acredite em tudo o que vê. Então, apareceu uma imagem preto e branco, com os personagens principais da mansão, todos sorridentes, com aquela música triste e assustadora tocando ao fundo. Em seguida, o episódio termina. Eu fiquei tão assustado que comecei a tremer. Excluí o episódio do meu computador, desliguei e, suando frio, fui para a cama. No dia seguinte, acordei mais calma. Decidi fazer o download do episódio novamente. Precisava gravar aquilo, ou pelo menos mostrá-lo aos outros, para ter certeza se eu não estava mesmo imaginando coisas. Mas não podia fazer o download. O Mega Upload havia sido fechado. Por mais que eu procure, não encontro esse episódio em outros sites. Poderia ser apenas um fan-made, mas os traços eram extremamente idênticos aos traços do desenho original. E posso dizer o mesmo sobre a dublagem. E confesso que às vezes eu me pergunto se mais alguém assistiu a esse episódio.